Começa agora o programa da Igreja Internacional Nova Vida. A Palavra de Deus, testemunhos de milagres e a oração da fé. Tem também glória a Deus, aleluia. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Nossa programação de hoje, amém? Essa noite vai ser uma noite abençoada, amém? Você que precisa de uma cura. Às vezes você fala, pastora, eu tenho um problema sério na minha vida desde quando eu comecei a seguir Jesus. Eu preciso de uma libertação. Jesus, ele te liberta, amém? Essa semana toda nós vamos pregar sobre cura, sobre libertação, amém? Naamã, ele foi liberto quando? Quando ele atendeu a voz do profeta, amém? O profeta falou, você vai lá e você vai dar 7 mergulhos no Jordão. Ele obedeceu, amém? Então a obediência traz a bênção, a obediência traz a libertação. Muitas pessoas não são libertas porque não querem obedecer às coisas de Deus, amém? Quanto mais perto de Deus, mais perto do milagre. Quanto mais perto de Deus, mais perto da libertação, amém? Libertação vem de Deus, libertação vem do altar, amém? É na frente do altar que nós alcançamos a nossa bênção, amém? A nossa cura e a nossa libertação. Aqui vai falar hoje na palavra de 2 Reis 19:14, sobre a oração de Ezequias. Ezequias, ele orou, amém? Nós temos que orar, amém? Porque quando nós oramos é quando nós recebemos, amém? Quando nós oramos é quando nós tomamos posse da nossa vitória, amém? Ezequias, ele orou e alcançou da parte do Senhor aquilo que ele precisava. E nós também é assim no dia de hoje, amém? 2 Reis 21, amém? Aonde fala a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Jesus veio para curar, amém? Jesus, ele veio para nos libertar de toda condenação. No livro de Romanos 8, primeiro diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação, pastora? Não tem. Se nós estamos em Cristo Jesus, acabou a condenação. A partir do dia que você aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, acabou a condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Não tem condenação. A condenação foi quebrada, mas muitas vezes a pessoa ainda está precisando de uma libertação na mente, precisando de uma libertação no coração. Às vezes ainda a pessoa ainda está presa no passado, às vezes a pessoa ainda está presa por tantos acontecimentos que aconteceram na sua vida. Tudo, quando nós aceitamos Jesus, nós perdemos tudo aquilo de errado que você fez, o Senhor já perdoou. Amém? Então, a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você tem direito à salvação. Aquilo que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário, no livro de Isaías 53, que diz que ele tomou sobre si todas as enfermidades e levou sobre si todas as enfermidades, é verdade. Amém? Então, aqui nós vamos falar de uma cura que veio do céu. Amém? Uma cura que veio de Deus. Aqui ele não tinha mais chance de vida, mas quando o Senhor chega, ele muda. Quando o Senhor chega, ele tira aquela situação de morte e da vida. Amém? Te convido a ler a palavra de Deus no livro de 2 Reis 21, aonde fala sobre a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Amém? Vamos ler com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, novamente, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo,
Lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. Quer dizer, aqui ele estava falando com Deus, falando que ele estava com um posicionamento de coração voltado para as coisas de Deus. Ele estava com o coração voltado para aquilo que Deus sempre falou, amém? Ele era uma pessoa que sempre fez tudo que era a vontade de Deus. Mas chegou um dia que ele teve uma doença. Diz a palavra do Senhor que era uma doença mortal. O que significa mortal? Que não tem solução. Uma doença que veio para a morte. Uma doença que não tinha médico naquela época que pudesse curar. Amém? Quando nós recebemos uma sentença do médico é uma coisa, mas quando nós recebemos uma sentença que vem de Deus, é complicado. Amém? E aqui um profeta conceituado veio trazer a notícia. Olha, Ezequias, coloque em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quer dizer, uma notícia triste. Mas ele não aceitou. Amém? Por isso que nós não devemos aceitar. Nós não devemos aceitar as adversidades. Nós não devemos aceitar a destruição. Nós não devemos aceitar aquilo que não está na palavra de Deus. Nós não podemos aceitar doenças, nem enfermidade, nem problemas no casamento, nem problemas com os filhos, porque a palavra de Deus, ela tem promessas. E as promessas do Senhor, ela se cumprem. Mas a palavra do Senhor, ela se cumpre, as promessas do Senhor, ela se cumpre na vida daquele que entende e compreende as coisas de Deus e não aceita. Amém? Não é você se revoltar contra Deus, não é isso que eu estou pregando. Você tem que se revoltar contra a situação. Você tem que falar, não, eu vou vencer essa situação em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou buscar na casa do Senhor. Eu vou buscar em jejum e oração e o Senhor vai quebrar toda a sentença que veio contra a minha casa, contra a minha vida, contra o meu emprego, contra a minha família, contra os meus empreendimentos. É assim que você tem que se levantar. Amém? Se revoltar com a situação. Não se revolte com Deus, mas se revolte com a situação. Amém? Você não pode ser aquela pessoa que aceita a situação. Ah, não, meu filho está nas drogas, todos os jovens também agora estão nas drogas. Não, amém? Os filhos são herança bendita do Senhor. Amém? Tem pessoas que falam, mas pastora, todo mundo tem essa doença, minha família teve essa doença, é hereditário. Não aceita. Não aceita. Jesus, ele morreu naquela cruz e levou sobre si todas as enfermidades, todas. Então você não pode aceitar. Ainda que foi um médico que diagnosticou, o médico ele estudou para isso. Mas o nosso Deus é aquele que dá a última palavra. O nosso Deus é aquele que muda. O nosso Deus é aquele que, num piscar de olhos, ele te cura. Num piscar de olhos, ele troca um coração, troca um rim. Para ele não tem dificuldade, mas o Senhor, ele olha para mim e para você, ele quer ver fé dentro de nós. Amém? Diz a palavra do Senhor que sem fé é impossível agradar a Deus, então nós temos que agradar. E aqui Ezequias agradou a Deus com a oração. Amém? Aqui Ezequias, ele chegou diante do Senhor, não aceitando aquela situação, não aceitando ainda que veio do céu. Olha, Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Veio do céu, não veio do médico. Amém? E aqui diz a palavra do Senhor assim, que no 2, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Nós temos que chorar na presença do Senhor. É Ele que seca as nossas lágrimas, é Ele que seca as tuas lágrimas, é Ele que te põe em vitória. Amém? Não adianta você chorar para alguém, a pessoa vai olhar para você e não vai poder fazer nada. Mas quando você chora falando com o Senhor, quando você chega com a tua causa diante do Senhor, você não vai voltar da mesma forma que você chegou diante do Senhor, porque o Senhor, ele vai te dar uma direção, o Senhor, ele vai te dar uma solução, o Senhor, ele vai te dar cura, o Senhor vai mudar essa história, porque ele tem poder nos céus e na terra.
tudo está no controle de Deus. Nada foge do controle do Senhor. Diz a palavra do Senhor que até a folha de uma árvore que cai, quantas folhas caem por dia? Diz a palavra do Senhor que o Senhor, Ele sabe. O Senhor, Ele sabe quantas estrelas tem no céu e Ele chama cada uma pelo nome. Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é forte. Amém? E aqui diz a palavra do Senhor que Ele virou para a parede, orou dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade. Dentro do coração dele tinha fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Ele orou e ele tocou no coração de Deus. Amém? A nossa oração tem que tocar no coração de Deus. Nós temos que ser conhecedores da palavra de Deus, porque quando nós conhecemos a palavra de Deus e nós reivindicamos a palavra de Deus a nosso favor, falando com Deus, orando, lembrando da palavra de Deus, falando para o Senhor: olha, Senhor, aqui as promessas do Senhor, que o Senhor disse que cumpriria e ainda não se cumpriu. O Senhor vai cumprir cada promessa. Amém? O Senhor, Ele diz pela palavra: o meu povo se perde por falta de conhecimento, entendimento na minha palavra. Deus, Ele quer que você venha ser conhecedor da palavra. O Senhor não quer que você venha ser só ouvinte da palavra, mas ouvinte e praticante da palavra de Deus. Porque quando nós somos ouvintes e quando nós somos praticantes da palavra de Deus, o milagre acontece, as coisas acontecem, o mundo espiritual, ele é vivo. Nós tomamos posse das coisas de Deus através do mundo espiritual. Amém? É quando a tua fé toca no Senhor. Aqui ele, com a oração de Ezequias, ele conseguiu tocar no coração de Deus. É forte essa palavra. Amém? E diz a palavra assim, no 4, antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: olha que forte, volta e diz Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, glória santa ao nome do Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado sobre a face da terra. Ele ouviu a oração de Ezequias e ele viu também as lágrimas de Ezequias. E diz a palavra do Senhor: eis que eu te curarei. Olha que forte, é forte, veio do céu, veio direto do trono de Deus. E aqui diz a palavra do Senhor: ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. A palavra de Deus, ela é viva, a palavra do Senhor é eficaz. A palavra do Senhor, nós podemos mudar nossa vida, mudar nossa história. Deus, Ele veio para quebrar toda sentença, ainda que seja uma sentença de morte, ainda que seja uma sentença de destruição, ainda que você olhe e fale: eu não tenho chance nenhuma de vencer, mas o Senhor, Ele manda falar para você nessa noite que Ele está contigo, então não tem como você perder. Porque quando o Senhor está conosco, ninguém perde batalha com o Senhor no barco, ninguém perde batalha com o general de guerra na frente da batalha. Ninguém morre de uma enfermidade quando Deus, o médico dos médicos, Ele diz: eu te curarei, eu ouvi as tuas lágrimas. Glória santa é o nome do Senhor. Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eu te curarei. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que tudo pode, um Deus que tem o controle, um Deus que pode curar, um Deus que pode libertar e um Deus que pode transformar. Que nessa noite, você que estiver ouvindo essa palavra, você venha se levantar, que a partir de hoje a prostração venha sair da sua vida, que a partir de hoje a sentença que veio contra a tua vida, contra a tua casa, não prosperará em nome do Senhor Jesus Cristo. É glorioso, a palavra do nosso Deus é forte. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso para fazer
fazer muito mais, muito além do que pedimos ou pensamos. O nosso Deus é um Deus que nos surpreende. O nosso Deus é um Deus que vira o cativeiro, assim como ele virou o cativeiro de Jó. Porque Jó teve obediência ao Senhor. Quando Deus falou: Jó, ora pelos teus 3 amigos, porque de ti aceitarei a oração. Sacrifica pelos teus amigos, porque de ti eu aceitarei a sua face. Aceitarei a oração feita por Jó. E quando Jó ele orou, o Senhor mudou o cativeiro de Jó, porque Jó ele não questionou a Deus. Jó ele não falou: Senhor, quem precisa de oração sou eu, mas ele não questionou e ele orou. E quando ele orou, diz a palavra do Senhor que o Senhor virou o cativeiro de Jó. Deus ele quer de mim e de você obediência, porque quando nós obedecemos, nós recebemos da parte do Senhor. Ó santo e poderoso Deus, Deus de maravilhas. E diz a palavra do Senhor assim, que antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, em algumas Bíblias diz antes que Isaías tivesse saído do pátio do palácio. Em algumas traduções fala que antes que Isaías estivesse atravessado a rua, Deus falou: volta lá e você vai falar para o meu servo que eu vou dar a cura dele e que ainda vou dar mais 15 anos de vida. Esse é o Deus de maravilhas que nós servimos. O mesmo Deus que fazia milagres no passado é o mesmo Deus que faz milagres no dia de hoje. Oh Deus de maravilhas, opera, Senhor, as maravilhas no meio do teu povo. E aqui diz a palavra do Senhor que volta e diz a Ezequias, Deus mandou falar: príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te curarei ao 3º dia, subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e ti e esta cidade defenderei, esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. É forte essa palavra. Ainda além de Deus dar 15 anos de vida para ele, ainda Deus falou que ia curar ele, e Deus ainda falou para ele que ia livrar ele do rei da Síria. Deus ia dar vitória. Amém? E diz a palavra do Senhor, disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Glória santa é o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor no livro de 2 Reis 28, Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará? E de que ao 3º dia subirei à casa do Senhor. Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal, de que ele cumprirá a palavra que disse. Adianta-se a sombra de 10 graus ou retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Imagina uma hora que já passou, ela voltar para trás. É muito forte. Foi o sinal que ele pediu. Ele queria que a hora retrocedesse, que o tempo voltasse atrás. E assim o Senhor fez para se cumprir o que ele pediu de sinal. Olha o tamanho do nosso Deus. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é forte. Ele quer que você venha ver o tamanho dele. Amém? E como que nós vemos, pastora? Quando nós alcançamos o milagre. Aí nós vemos que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é poderoso para fazer aquilo que nós te pedimos, aquilo que nós oramos, aquilo que nós fizemos a nossa petição. Para Deus não tem causas impossíveis. O nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. O nosso Deus é aquele que faz o impossível, o improvável acontecer. E aqui diz a palavra do Senhor que ele pediu que o relógio se retrocedesse a hora. E diz a palavra do Senhor,
Então disse Ezequias: é fácil que a sombra diante 10 graus, tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. É forte, amém? Imagina a hora retroceder. Assim aconteceu. Esse é o poder do Deus que nós servimos. Ele continua o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, e o mesmo Deus continua sendo o mesmo Deus, o Deus das causas impossíveis. Aquilo que é impossível para ti é possível a Deus. Glória santa é o nome do Senhor. Amém? A nossa campanha dessa semana é o Deus das causas impossíveis. O que é impossível para ti não é impossível para Deus. Aquilo que é possível para os homens é para os homens, mas aquilo que é impossível para os homens, tudo é possível ao Senhor. É forte. Amém? Então, nós servimos o Deus do impossível, e o Deus do impossível vai fazer o milagre acontecer na tua vida, na tua casa. Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Te convido a orar. Amém? Vamos orar pela causa impossível. Pastor, eu tenho uma causa que é impossível. Vamos orar. Amém? E o Deus das causas impossíveis, Ele vai fazer o impossível acontecer. Glória santa é o nome do Senhor. Deus, eu repreendo agora todo o mal, meu Pai, que veio contra, meu Pai, essas vidas. Todo o mal agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo principado, toda potestade está repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo todo o mal que veio contra essas vidas agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito de destruição está repreendido em nome de Jesus. Todo mal sai em nome de Jesus. Todo mal está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito da dúvida, todo mal que veio para afetar a sua fé, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Sai em nome de Jesus. O tempo não pode ser seu inimigo. Amém? O tempo não pode ser seu inimigo. Às vezes você já orou, às vezes você já pediu, mas às vezes você continua pensando: não aconteceu ainda, o meu milagre não aconteceu, aquilo que eu pedi ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Diz a palavra do Senhor que tem um tempo determinado para todas as coisas embaixo do sol. Pai, visita agora, meu Pai, esse copo com água. Eu apresento, meu Pai, esse copo com água. Pai, abençoa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai abençoando agora, meu Pai, essa água. Eu consagro essa água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E aquele que beber, meu Pai, seja curado de qualquer enfermidade. Você que tem uma enfermidade sobre a sua pele, você que tem uma ferida, você pode estar jogando essa água em cima dessa ferida e ela vai sumir em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela vai retroceder e você vai testemunhar, porque o nosso Deus é o Deus que cura. O nosso Deus é um Deus que restaura, assim como Ele restaurou a pele de Naamã. Nos 7 mergulhos na obediência, Ele vai restaurar a sua pele também. Pai, vai de encontro, meu Pai, agora, meu Pai, nessa noite. Cada pessoa que está orando juntamente comigo, meu Pai, que seja curada de qualquer enfermidade. Pai, visita agora do alto da cabeça a planta dos pés. Pai, livra aqueles que estão sentenciados à morte, como Ezequias estava sentenciado à morte. Dá, glorias, derras o teu livramento, meu Pai, nessa noite, para aqueles que estão, meu Pai, sentenciados à morte. Tu és, meu Pai, o Deus do livramento. Livra agora, meu Pai. Livra, santo e poderoso Deus, os sentenciados à morte. Pessoas, meu Pai, que estão com uma sentença.
Pessoas, meu Pai, que no mundo espiritual teve uma reunião, meu Pai, contra a vida dessa pessoa, contra, meu Pai, essa família, contra, meu Pai, esse casamento, contra, meu Pai, essa pessoa que está, meu Pai, um levante no emprego. Está repreendido agora todo mal em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço, meu Pai, cobre cada pessoa com o teu sangue, meu Pai. Cada pessoa que está orando juntamente comigo, que seja livrada da morte agora. Que os pensamentos ruins batem retirada. Que o pensamento de desistência, meu Pai, venha cair por terra em nome de Jesus. Pai, visita também, ó Deus, os casamentos. Entra, glorias, terras, com a tua, glorias, terras, providência, meu Pai, nesses casamentos, meu Pai. Abençoa grandemente, meu Pai, cada casamento. Abençoa, meu Pai, cada aliança, meu Pai, que está sendo representada agora. Pega a tua aliança, tira a aliança do seu dedo e ergue para cima, porque nós vamos orar agora. Você que é noivo, você que é noiva, vamos orar agora pelo teu relacionamento. Pai, abençoa, meu Pai, esses casamentos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entra, Pai, com a tua providência. Entra, Pai, com o teu poder. Despedaça todo o jugo, toda a sentença, meu Pai, que veio contra esses casamentos. Não prosperará em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Aquilo que uniu Deus não separe o homem. Não vai ter separação em nome de Jesus, eu determino. Pai, visita, meu Pai, esse noivado. Visita essa aliança, meu Pai, desse noivado. Que venha dar tudo certo, até o que era para dar errado, em nome de Jesus. Visita esses currículos, meu Pai, dessas pessoas que estão desempregadas. E opera, meu Pai, os teus milagres, meu Pai, na vida de cada pessoa. Visita, meu Pai, todas as áreas da vida dessa pessoa, meu Pai, que precisa de uma bênção, que precisa de um milagre, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amanhã nós voltamos, amém? Novamente com uma nova palavra, uma nova mensagem. E eu vou te passar meu celular para você passar seu pedido de oração, amém? Nós vamos estar levando no monte o pedido das causas impossíveis. Às vezes você fala, pastora, tem uma causa que é impossível na minha vida, mas Deus, ele faz do impossível o possível, amém? Deus, ele muda a história. Deus, ele vira aquilo que não ia dar certo para dar certo em nome de Jesus, amém? Vou estar passando meu telefone e vou estar encerrando, amém? Meu telefone é o 11 965 57 5001. Repetindo, 11 965 57 5001. Pastora Edna, amém? Passa seu pedido de oração e nós vamos estar levando no monte. Vai ser o impossível, aquilo que você fala que é impossível para você. Pastor, eu quero me casar nesse ano de 2023, né? Que está breve para chegar. Então, nós já estamos no mês de dezembro, né? Já está quase chegando o dia do Natal. Então, você vai falar, olha, pastora, eu quero me casar no ano de 2023. Pastor, eu quero abrir minha empresa no ano de 2023. Logo no mês de janeiro já quero abrir minha empresa. Você vai passar seu pedido de oração, nós vamos subir no monte e nós vamos clamar ao Deus do impossível, que venha fazer aquilo que é impossível para você. Amém? Porque para Deus nada é impossível. Amém? Tchau e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.